Olá, pessoas queridas, como vocês estão? Eu sou a doutora Leila Leal, médica veterinária integrativa, e nós vamos falar hoje sobre o cuidado com os nossos pets no outono. Essa época do ano, onde a temperatura diminui, aqui no centro-oeste, por exemplo, vai ficando bem mais seco, e como cuidar dos nossos amigos de quatro patas nessa época do ano, né? O que é necessário para manter tanto a saúde quanto o bem-estar deles. Eu vou falar sobre tudo isso aqui agora no nosso canal. O outono é essa época do ano onde existe uma transição entre o final do verão e o início do inverno. Essa época de transição com as folhas caindo, toda a natureza está mudando e, claro, existe uma adaptação tanto do nosso organismo quanto do nosso organismo, nossos amigos de quatro patas. E, às vezes, alguns cuidados nos passam despercebidos nessa época do ano, certo? E tem que se ter muito cuidado. Por quê? Porque, na verdade, tanto nós como nossos amigos de quatro patas, nós temos essa questão de manter essa homotérmico, nós mantemos nossa temperatura interna corporal mais ou menos constante. Para quê? Para que aconteça alguns processos digestórios, respiratórios, circulatórios, é necessário que essa temperatura corporal seja mantida constante. E como a temperatura externa começa a diminuir um pouco, tem que se ter alguns cuidados para evitar digamos que a temperatura interna ela se modifique muito, né? Que a gente chama o processo de hipotermia. Claro que o organismo tem essa capacidade maravilhosa, né, de se adaptar e manter esse equilíbrio e essa homeostase. E quem faz isso é o sistema nervoso central, especificamente a região do hipotálamo. Pelo processo da contração e dilatação dos vasos, consegue-se reter mais calor, dissipar mais calor nas épocas mais quentes. Mas voltando à questão do outono, quando as temperaturas baixam, o organismo precisa gastar, né, mais energia, vamos colocar dessa forma, para manter essa temperatura corporal interna dentro de uma normalidade para que tudo funcione bem. E se os nossos amigos de quatro patas, né, por exemplo, se são filhotes, os filhotes têm mais dificuldade nessa termorregulação. Tanto que dá para perceber que eles precisam, os filhotinhos quando nascem, eles têm que estar bem num local abrigado de frio, bem pertinho dessa mãe, porque se eles ficarem afastados, existe morte mesmo, óbito, porque eles não têm essa capacidade de termorregulação. Tá? Então, pensando nos filhotes, pensando nos animais mais idosos, né, dos nossos idosinhos, que além da questão da temperatura, às vezes tem alguns problemas articulares, musculares, que aparecem muito nessa época do ano, como nós também. Então, os filhotes, animais idosos e animais que estão se recuperando de algum adoecimento. Esse organismo deles é como se ele tivesse mais dificuldade em manter essa temperatura corporal, certo? Então, eles merecem mais cuidado ainda. Mas existem cuidados gerais que devem ser dispensados a todos os nossos amigos de quatro patas, certo? Todos eles. E nós vamos falar, são coisas muito simples, que normalmente até nós fazemos no dia a dia, mas não custa dar, assim, aquela lembrada, né? Aquela lembrada. Então, vamos lá, algumas dicas. Primeiro, a caminha, né? Uma caminha quentinha, acolhedora, aconchegante, onde o nosso amigo de quatro patas possa dormir tranquilamente e assim, se sentir assim aconchegado, quentinho, com cobertinhas, né, que possam ser trocadas e lavadas sempre. Né? Segunda dica, o vento. Vocês já perceberam, já está um ventinho frio, né, de manhã, quando a gente acorda mais à tardinha, dependendo do local do Brasil, de onde você mora, né? Porque aqui no centro-oeste o nosso frio é um frio mais ameno, certo? Mas então, nessa época agora que esse vento vem chegando, claro que o nosso amigo de quatro patas tem que estar abrigado do vento, né? Principalmente à noite. Então, para aqueles que dormem, né, fora da casa ou que moram, né, convivem no ambiente, mas fiquem fora da casa, como é o caso dos meus amigos de quatro patas,
tem que se ter um lugar específico que abrigue, que corte esse vento. Que eles possam à noite dormir tranquilos nas caminhas, mas que eles não estejam à mercê desse vento. Porque, de novo, vamos pensar nesse controle de temperatura corporal. Se o organismo está gastando energia para manter essa temperatura corporal, né, constante, aí vem o vento. Aí o vento tira essa temperatura. Aí o vento vem e vai, né, e vai esfriando essa pele. E aí o organismo gasta mais energia. E aí vem vento e vai tirando de novo. Então, o vento, né, até pela medicina tradicional chinesa, o vento adoece. O vento adoece. Então, cuidado, é uma coisa muito simples. Então, não tem problema, ele não dorme dentro da casa, ele dorme fora, não tem problema. Mas que ele tenha um espaço, um local, que ele consiga dormir nessa caminha quentinha, aconchegante e abrigado desse vento, né? Cuidado com o vento realmente adoece, certo? Outra coisa importante também aqui, cabe falar das roupinhas, né? Não são todos os nossos amigos quatro patas que gostam de roupinha, vamos combinar, né? Então, vamos pensar, quem gosta da roupinha, quem se adequa à roupinha, vamos pensar numa roupinha principalmente à noite e mais na parte da manhã, né? Pensando quando as temperaturas estão mais baixas, vamos abrigar, vamos mantê-los mais quentinhos, né? Principalmente algumas raças que sentem muito frio, por exemplo, o Pinscher morre de frio. Então vamos colaborar com ele e vamos colocar umas roupinhas. Claro, se seu amigo de quatro patas não aceita a roupinha, tá tudo certo, gente. Não tem problema, certo? São os cuidados a mais dentro da particularidade de cada pet. Não adianta também eu querer botar roupinha num animal que não aceita. Então aí vai virar um estresse, aí não adiantou nada o que a gente está fazendo. Vamos pensar. Banhos, né? Banhos, quem toma banho no pet, ok, mas quem toma banho, quem dá banho no seu amigo de quatro patas em casa, preferir sempre meio-dia, sol bem forte, secar bem, né? Porque meio-dia a temperatura já está um pouco melhor, certo? Porque muitas vezes a gente esquece que a gente seca o pelo. A pele, principalmente dos amigos de quatro patas são mais peludos, os peludinhos, né? Demora de 2 a 3 dias para secar. Então vamos ter esse cuidado também nessa época, porque se a gente der um banho mais à tardinha, ele não vai ficar com frio à noite. Vai ficar com frio à noite. E lembrando, essa diminuição de temperatura da noite, o animal ele tem que estar confortável para poder passar por ela e sem maiores problemas. E a outra coisa também, que muitas vezes a gente esquece, e vamos tirar por nós, né? Nesta época do ano, lembrando do processo lá de manter a temperatura, né? Se nós precisamos gastar mais energia para manter a temperatura, às vezes a gente fica com mais fome, então a gente começa a beliscar mais, a comer mais coisas, e com o nosso amigo de quatro patas não é diferente. Mas, Leila, eu vou aumentar a quantidade dentro da particularidade da quantidade de alimento que cada um deve comer durante o dia. Tá? Se houver a possibilidade de aumentar, seria ótimo. Seria ótimo. E também se o animal sentir essa necessidade, né? Os meus aqui de casa eu já percebi, porque eu tenho uma quantidade de alimento que eu posso dar durante o dia, eu não dou a quantidade máxima, mas agora eu já estou dando a quantidade máxima que eles podem comer durante o dia, porque eles já me pediram, sabe? Aquela história de comer e ficar assim, te olhando, então, não vem mais? Acabou? É só isso mesmo que você vai me dar hoje? Você tem certeza? Então, são pequenos ajustes que muitas vezes nessa vida corrida que a gente leva, a gente não presta atenção, né? Mas deveria. Porque a época está mudando, daí quando chegar no inverno a gente conversa de novo o que a gente vai fazer, certo? Então, esses são os cuidados, as dicas, né, básicas. Uma dica muito importante, que pelo menos eu faço aqui na minha casa, dá muito certo, é fazer um caldinho de legumes com carne, totalmente sem sal. E aí eu coloco na ração uma vez por dia, certo? Dá esse calorzinho assim e esse gostinho especial para nossos amigos de quatro patas. Se eu fosse você, eu experimentava. E caso você perceba qualquer coisa diferente nesse amigo de quatro patas, por exemplo, começa a espirrar, começa a tossir, focinho, né, com secreção, olhinho com secreção, diminuição de apetite. A sugestão é que você procure o seu ou sua veterinário de confiança.
pensando na parte da medicina veterinária, no cuidado com o nosso amigo de quatro patas, logo que existe alguma alteração, corre logo, procura logo, faz uma consulta. Às vezes é uma coisa muito simples, que pode ser resolvida rapidamente, até com uma quantidade de medicamentos menor ou por um tempo menor de aplicação. Agora, se você demora um pouco mais, aí uma coisa simples o que pode virar uma coisa muito mais complexa e mais difícil de resolver, por exemplo, uma pneumonia, né? Que no início nem é uma pneumonia ainda. Algum resfriado, alguma coisa assim. Então, este olhar é sempre muito importante, porque, assim, principalmente com a medicina veterinária integrativa, nós acreditamos muito, né? É uma forma que eu acredito, e também outras linhas, sempre na prevenção, sempre na saúde, bem-estar e imunidade, né? Um triângulo que eu gosto de fazer quando eu dou aula, né? Então, pensando se houve alguma alteração nesse processo de saúde corporal mesmo, um vento que pegou, alguma coisa assim, né? Uma mudança brusca de temperatura, porque também às vezes cai muita temperatura no outono, embora não seja comum, mas pode acontecer alguns dias. E aí esse nosso amigo de quatro patas sente. Então ele pode sim começar um processo respiratório muito simples, certo? Uma virose, que também é muito comum nessa época do ano. E se a gente age rápido, né? Se a saúde dele começa a ser restabelecida rápida, tanto a imunidade quanto o bem-estar entram no equilíbrio de novo. É a questão da prevenção, desse olhar ampliado para o nosso amigo de quatro patas e percebê-lo em sua integridade, sempre, né? Sempre. Então, o que está acontecendo com ele? Por que ele está tossindo se ele não estava? Por que esse focinho escorrendo? Por que ele está espirrando? Então, em vez de a gente esperar a coisa, digamos, ficar mais complicada, vamos agir rápido, porque aí sim vamos conseguir sempre preservar a saúde e as condições de bem-estar dele, certo? E se você achou interessante aqui esse conteúdo, esse vídeo, né? Divulgue para mais pessoas, para outros tutores, né? Para saberem essas dicas simplesinhas de como cuidar do amigo de quatro patas, né, que mora com a gente, de uma forma mais, digamos assim, mais profilática, ou sim, mais, não é bem profilática, talvez de uma forma mais atenciosa, né, nessa época do outono, né, nesse vento que entra aí na casa, que pode adoecer. Então, vamos sempre trabalhar com essa parte do cuidado, né, da prevenção, para evitar que os processos do adoecimento se instalem. Eu sou a doutora Leila Leal, ative o sininho, se inscreva no meu canal, compartilhe, me fala aí como é que está aí na sua região, se já está muito frio, se seu amigo de quatro patas gosta de roupa ou não gosta. Ah, Leila, mas ele é muito calorento, ele não gosta de caminha. Ok, né? Temos sempre que respeitar a individualidade desse nosso amigo de quatro patas. Se ele não gosta, não gosta, você deixa lá. Agora, abrigar do frio, pensar no banho, na alimentação, tudo isso a gente pode fazer, não tem problema. Não sei, bem, deixa eu dar uma pausa, não sei se vocês estão ouvindo no fundo, tem um latido. O meu amigo de quatro patas, Portos, é só eu começar a falar e ele fala junto, viu? Nas minhas aulas também, assim, meus alunos sabem disso, né? Então, se vocês ouvirem assim, é uma participação especial. E eu acho que tá tudo certo. Você não quer participar dos vídeos, direito dele, né? Tá tudo bem, certo? Meus queridos e minhas queridas, fiquemos todos com Deus, bem e em paz. E vamos passar esse outono, né? Essa época do ano de transição, da melhor forma possível. E vamos ter uns cuidados com nossos amigos de quatro patas, porque eles mais que merecem, e nós também. Okay? Fiquemos todos com Deus, gratidão. Namastê.